वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। Todos os professores são constantemente a corporificação do conhecimento. Corporificações da lembrança. Assim como o pai vem como o professor, vocês também são professores instrumentos. O mesmo que o pai. Vocês não são como o pai, mas são professores instrumentos. Então, a especialidade dos professores é que eles têm o sentimento de ser um instrumento. E de serem humildes. Um professor bem-sucedido é aquele que tem uma natureza pura e limpa. Agora, especialmente, sublinhe ter uma natureza pura e limpa. Não importa o que aconteça, sua natureza deve sempre permanecer pura e limpa. Essa natureza pura e limpa é um sinal de humildade. Então agora sublinhe uma natureza pura e limpa. Completamente serena. O louvor da serenidade é lembrado na forma da deusa da serenidade. Ter uma natureza pura e limpa significa ter uma natureza serena. A situação pode ser aquela que tem uma força, mas você irá permanecer puro e sereno, limpo. Vocês, então, podem ser chamados de um professor bem-sucedido. Essa força é ser, assim, forte, né? Forçoso. Então, a Bapdada está fazendo vocês se tornarem com uma natureza pura e limpa. Vocês entendem? Samja. Acha.
Om Shanti. Om Shanti. Transformation Transformação de velhos sanskaras e velha natureza. Renda a atitude de desperdício e vibrações de desperdício. Alguns filhos fazem um esforço e fazem as suas metas e qualificações iguais, de acordo com o tempo, circunstâncias e problemas. Contudo, uma atenção extra agora precisa ser prestada para fazer essa natural, como uma parte da sua natureza. Quer você se torne um anjo avyakti ou incorpóreo, a base principal é de fazer o seu estágio constantemente natural, é se tornar sem ego. A fim de fazer isso, renda a atitude de desperdício e vibrações de desperdício, vocês irão se tornar um yogi natural que tem uma natureza angélica. Agora transforma a velha natureza os velhos sanskaras. Render a atitude de desperdício e vibrações de desperdício. Faces guianes, yogis fáceis e uma corporificação do Dharma fácil. Transformação de velhos sanskaras e da velha natureza. Tornar uma natureza natural elevada. Om Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Está falando o que eu acabei de falar. Né? Renda a atitude de desperdício e vibrações de desperdício da tela. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Okay. Todos ok. Happy to make efforts for the transformation of nature and sanskars. Fazer esforço para a transformação da natureza e sanskaras quando prestamos atenção ao Dharma e mantemos a meta e também prestamos atenção aos atributos que sejam iguais, não apenas ter a meta, mas as qualificações, as qualidades devem ser iguais. A meta e as qualificações. Algumas vezes temos meta, mas não somos capazes de combinar isso com as qualificações. Mas o que Baba quer é que isso deve se tornar uma natureza muito natural. E para isso, mais atenção é requerida. Esses dias, todos têm um pensamento.
que estamos muito ocupados e não temos tempo, mas eu não acho que é uma questão de tempo. Não é também uma questão de criar um equilíbrio, mas temos que integrar a minha meta. Sumiu meu som aqui. Mas integrar a meta com as qualificações e meu som sumiu. Deixa eu ver aqui se está no YouTube. And it's not also these days the question of creating a balance. Tá, porque o YouTube tem um delay. But we have to Deu uma integrate. parada. Nós temos que integrar a minha meta. Aí parou também no YouTube no mesmo ponto. Integrar a meta com as qualificações. Ela está em Shantivan, voltou a imagem, mas ainda sem som. Saiu de novo. Está muito parecido com a revisão de Sister Jayante. Eu já revi as duas. Acho que mais que a do contentamento, quando fala da limpeza. Amor de Baba, e mais ou menos ela também na fala. A data da Murli, que Baba estava falando antes, foi de 26/11/94. 26/11/94. Então, ela estava mencionando que esses dias é uma questão muito comum dizer que está muito ocupado. É como também ter equilíbrio. Mas como fazer a nossa meta e atribuições iguais. Baba disse que tem que ter mais atenção. Quando tem atenção, então, não é realmente uma questão de equilíbrio, não é, mas é de integrar, que é, enquanto fazendo ações, a nossa atenção esteja na nossa natureza. Nada deve criar tensão. Algumas vezes acontece que essa tensão vai para a tensão, então causa irritação e o estágio flutua e vem muitos pensamentos de desperdício. O que Baba quer é que quando temos atenção, ter um estágio angélico e estar constantemente, ou então estar constantemente no estágio incorpóreo. Isso deve ser natural. O angélico estágio, o estágio angélico, é basicamente nossas qualidades como amor, gentileza, cuidado, compartilhar. São qualidades na nossa atenção e seguimos. E ficamos leves. E nosso estágio voa, estágio voador. Em outra palavra, é o estágio angélico. Avyakti stage, estágio Avyakti.
situações externas, circunstâncias ou qualquer espécie de problemas, não vai nos afetar nesse estágio angélico. Sabemos que tem circunstâncias, mas nossa mente não é influenciada pelas circunstâncias ou qualquer espécie de situações. Pode parecer que sejam problemas, mas quando tem atenção, então você não vê nenhum problema como problema. Então, uma prática principal é ter o estágio incorpóreo. O estágio incorpóreo, em outras palavras, é o de consciência da alma. Então, de tempos em tempos, pare por alguns minutos, momentos, e comece a praticar que eu sou pacífico, sou amoroso, sou incorpóreo, sou filho de Baba. Algumas vezes, em nosso intelecto, sabemos tudo. Sabemos o que fazer. Saber é uma coisa, e na prática, fazer isso é outra coisa. Então, intelectualmente, mesmo uma alma cheia de conhecimento tem o pensamento que eu sei. Mas, se estar na consciência da alma, não é apenas saber, mas tem que ser praticado, a se lembrar a si mesmo, o ser eterno, eterno e alma pura. Eternamente eu sou uma alma pacífica, então quanto mais eu emerjo o meu ser eterno, em outras palavras, automaticamente nossas atitudes de desperdício, nossas atitudes e vibrações de desperdício serão rendidas. E a pessoa se torna um natural yogi, um anjo natural. Então, quando tem circunstâncias, ao invés de ir além, aí se começa a analisar por que isso acontece, por causa daquele, porque por causa tal, um monte de pensamentos inúteis. Mas focar. Por exemplo, a tecnologia algumas vezes não trabalha como nós queremos. Então, a gente se foca, concentra, a gente pode consertar. Mas se a gente começa a ter pensamentos inúteis e outros também, porque isso não está funcionando e tal, não deve ser assim. Então, a energia é de pensamentos inúteis. Aquele que é responsável não deve desperdiçar tempo e pensamento de desperdício, mas focar. Quando você foca e se concentra, as coisas começam a funcionar. Eu gosto desse ponto, quando o Baba diz, renda as atitudes de desperdício. E isso deve se tornar a sua natureza. Não é questão de uma vez, mas de todas as vezes. Então, você deve emergir o seu estágio angélico, incorpóreo, e também lembrar de Baba, internamente. Consciência da alma, lembrar de Baba. E Baba está dando o yukti de criar o estágio angélico e criar o estágio incorpóreo. Quando você
internamente, preste atenção para criar esse estágio. A nossa vibração no estado angélico irá puxar as coisas corretas para nós. Porque qualquer que sejam nossos pensamentos, estágios, vibrações, a atmosfera ela pode ser desperdiçada nessas vibrações de desperdício, pode se tornar pesada, de irritação, de perder a esperança, perder a coragem. Então, vai ser esse tipo de vibração. E Baba está dizendo que o que quer que seja o tempo, as circunstâncias, qualquer que sejam os problemas, mas você fique ocupado em criar o seu estágio angélico e incorpóreo. Eu gosto muito disso, porque ao invés de pensar por quê, por que não, isso é desperdício. Crie algo. Baba, a ajuda de Baba virá. Quando você está no estágio angélico, muita cooperação vem. Uma coisa é só a natureza, mas também os elementos da natureza definitivamente nos ajudam. E Baba diz: mantenha sua natureza muito serena, muito humilde. A awareness que eu sou apenas um instrumento. Então, essa awareness tem que ser mantida enquanto fazendo ações. O nosso intelecto fica na tarefa. Eu acho que a concentração na tarefa é necessária, mas internamente a awareness que eu tenho que ser sereno, humilde, eu tenho que ter a consciência de ser instrumento. Tudo isso, toda essa prática é muito importante. Então, estou certa que o nosso trabalho de casa nós vamos tomá-lo e experimentá-lo. Como o estágio angélico nos ajuda, porque eu quero que as coisas sejam feitas do lado de fora. Isso é por ações. Mas sobre a minha jornada e sobre os meus esforços espirituais e meu progresso espiritual. Nós mantemos a meta, mas praticamente nós estamos fazendo muito isso. Então, Baba diz que precisa mais atenção. Se nós prestamos atenção, muitas experiências bonitas e sucesso vão ser experimentados. Isso vai nos ajudar a ter mais coragem, mais confiança, autoconfiança. Sim, eu vou ser capaz de fazer. Mantenha na mente de ter essa awareness. É muito importante. Om Shanti.
कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। सुनी जब अमृतवाणी सन्मुख आज सुनी जब अमृतवाणी सन्मुख आ जाते ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं। समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य दैवी कर्मों से वो फिर भाग्य बनाती है। रूहानी नशे में हम बच्चे रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। Om Shanti, everyone. Om Shanti. After homework reading, we will have Brother Ken's session. Transformation of old Sanskars and old nature. Transformação de velhos sanskaras e velha natureza. Renda a atitude de desperdício e de vibrações de desperdício. Alguns filhos
fazem o esforço e a sua meta e qualificações iguais, de acordo com o tempo, circunstâncias e problemas. Contudo, uma atenção extra agora é necessária ser prestada para fazer essa natureza parte de sua natureza, naturalmente, né? O que quer que você se torne, um anjo aviáctil ou incorpóreo, a base principal de fazer esses estágios, a sua natureza constantemente natural, é de se tornar sem ego. A fim de render isto, renda a atitude de desperdício e vibrações de desperdício, e você irá se tornar um yogi natural que tem uma natureza angélica. Nossa. Om Shanti Avekti Parivar. So today we have fortune that Brother Ken will be with us. So we'll have his session. But before we start, I just want to go through tomorrow's schedule. Tomorrow is Sunday. Amrit Vela Domingo. 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. Followed by Sakar, Hindi Murli, followed by meditation, Bhog offering, English, Avyakta Murli. Then evening session 6 p.m. starts, followed by spotlight, Drishti sharing. Esta atenção extra é necessária para fazer isso natural e parte de sua natureza. Welcome to Avyakta journey, living and serving with our Brahmin family. Vivendo, servindo com a nossa família Brahmin. Om Shanti, dear sister Bhumi. What a pleasure to be here with you, and Om Shanti Didi, Om Shanti everyone. Prazer estar aqui. I'm in Mexico at the moment. Ele está no México no momento, num retiro. Especially sisters Moira, Yolanda, Noni, and brother Marcelo, who are here with me. That many of you know, they Moira, Noni, Marcelo estão lá com ele. It's very wonderful that Baba called attention to the fact that we are instruments, and the whole idea of this Dharana-based leadership course. Baba colocou atenção que somos instrumentos. E essa ideia dessa liderança por Dharana, devemos ser melhores instrumentos no serviço de Baba e ser a corporificação de lembrança enquanto fazendo as coisas e a serenidade que Baba falou. E, claro, o trabalho de casa para sermos naturais e ter certeza que, como o Didi falou, a qualificação da natureza é estarem integrados. Então, devemos integrar o Dharana na maneira de dar. Como falamos as coisas é importante. Eu vou, no momento, me despedir de vocês, que eu estou me recuperando aqui no estado de saúde, está um pouquinho já tarde. Om Shanti, obrigada a todas. Se vocês quiserem comutar para espanhol, tá? Está falando a maneira de falar devagar, docemente, na consciência da alma. E eu, se eu tenho essa consciência, eu estarei assim, como o Didi, está lembrando que o Didi falou do estágio angélico. E se eu sou um anjo, então como eu agiria, como eu iria interagir? Om Shanti, obrigada. A little bit more about it today. It's a vast topic, and it's exactly where we fall down and where we can get up again. The way I communicate.
Now we know, because of the presence of sanskars, sanskars become filters. If they are good sanskars, the filters are good. If they're not so good sanskars, the filters don't work. So the whole thing of perception, how I perceive things, it's like filters, right? The way I see things, the way I interpret things, the way that I understand things, all of that's being filtered through my sanskars. And if there are waste sanskars, there are, for example, experience recorded in the soul that affect the way that I listen to someone. If I have a karmic account with someone that's not so good, definitely the way I listen, the way I speak to that person will be filtered by whatever past experiences have been recorded in the soul. So it's the past experiences, the information that I get, and sometimes, for example, this is why gossip is such a bad use of communication, especially if some stories are circulating about people's behavior that's not real. People are not what we say they are. People especially are not what someone else says about someone else. Like the information is passed from one to the other, to the other, to the other, and finally it gets to me. It's not the same thing as what actually happened. So the information is being filtered. Maybe we have labels on people. This person's a difficult person, so how would I interact with them? How would I listen to them? How I would speak to them if in my mind, that person's a difficult person. So there may be also, because of the waste that's in the soul, there may be a lack of clarity, a mental clarity there. Maybe my concentration is not so good because I'm distracted by something and someone's saying something very important. I must pay attention, but my mind is somewhere else. So there's a whole lot of things that could be happening. Maybe even the language we use. Sometimes we don't hear the words properly. There's a very funny story that I'd like to share, that in the center in Sao Paulo, there was a guy who was coming to the center. He was so intoxicated by everything, but his wife didn't want him to come. And his name was Tony. And so he was a salesperson, so he would travel around the country, and one time he was supposed to get back at a certain time. He didn't get back, but the wife became worried, and she thought in her mind that he was at the center. So she went to the center, and they told her to wait in a room. In the next room, there were two sisters making some toli, or packing some toli. And she heard them talking to each other. They said, "This toli is so good. This toli is so good." Now, in her mind, she didn't know what the word toli was. So she thought they were saying, "This Tony is so good. This Tony is so good." And what happened was when she would not listen to his explanation. He didn't come. He was completely innocent. But she just jumped on him. What are you doing in that center? They're talking about you all the time. But actually, they were talking about Toli, not Tony. So just the misunderstanding of one little word can create such havoc. So language is important. And I like this idea that Didi brought up about pausing. We can use the pause very well, especially when we're speaking. So before I speak, I check that my words are the most appropriate, that I'm not going to say more than I need to, that I'm going to be very respectful in the way that I say something. I need to have a pause before I open my mouth. And also when I hear something, before jumping to conclusions, let me pause, let me prepare my stage internally, and let me interpret what is being said in the best possible way. That's how we should communicate. So communication is about, I communicate to understand people,
to understand where they're at, to understand what they are saying. I do not communicate for me to be understood only. Of course, it's good to be understood, but it's much better to understand. So I'm going to share with you something that's related to the Dharana-based leadership course. So I want to share my screen just a sec. Okay, here we are. Yes, yes, yes. I was talking the other day about the swing, if you remember, how very, very different it is when people are giving some instructions, how it sometimes doesn't work out. So there are 5 things that we need to take into account in the sense of context. There's a situation that we're talking about, whatever it is. Let's say we're planning some program, or something has happened and we have to make a decision together. So there's a situation, and I have to use Gyan. I have to use the third eye. When I'm describing something, I should not color the description of a situation with my own sanskars, my own waste feelings, for example. Let me talk about a situation. Let me listen about a situation completely through the third, using the third eye, using the third ear, let's say also. I'm listening with Gyan and not listening without Gyan. So a situation can be described in terms of Gyan. The second thing is the person who's sending information or sending the communication, giving the communication. So that person should check the perception, check the facts, not just talk about opinions, really check the facts and make sure that when they're sending a communication, it also means transmitting. It's not just sending by email or sending by WhatsApp, but the sender would also mean the one who's transmitting, the transmitter. So when I say something or write something or message something, I have to be okay. I have to be soft. I have to be angelic. I have to be okay. And then the receiver, of course, that's the other side of the equation. If I'm receiving information about something, I have to check how well my perception is, how free I am, how together with Baba I am, so that when the information or the communication comes to me, I'm completely open. I'm not armed against who's the sender or the one who's transmitting the information. Oh, so-and-so, let me be careful what they say. No, let me be open. Maybe they're trying to say something that I've never seen before. So I have to be open and respectful. Then there's the message itself, how clear it is. If it's jumbled, the message is sort of not very clear. If it's ambiguous, that means if it has 2 meanings or many meanings. If it's not clear enough that people can interpret it wrongly. So it must be very concise, especially in written communication. I should, let's say, when I'm sending a message, I should, an email, for example, I should give a very clear subject, what this message is about. Then in the first paragraph, I write again what the message is. And then if there's any questions that I need to ask, they should be highlighted. And not too much, junk in there when we're sending messages to people. And finally, the purpose of the message. What do I want? What do I want with this? What is the meaning behind this? So these are the 5 things that surround an interchange, an exchange of people. I like this idea of integrating dharana into all of this. So the way I see and talk about a situation, the way I send it, the way I receive information about how clear the message itself is and what the purpose is.
that's very clear. Why am I sending this? Do I need to send it? Is it useless to send this message? Or I should check even before and if I write down, for example, a message as a reaction to something, I shouldn't send it right away. I should, if it's a strong message, let me wait until the next day even. And then I can read it again. Wow, this is not what I want to send. This is not what I want to say. And the confusion that can happen, and this is where we have to be careful. There's what I want to say, which may be one thing. There's what I actually do say. These two things can be different. So in my mind, I'm thinking that, oh, yes, I've said this. I want to say this, this, and this. But when the opportunity comes to actually say it, I get it all mixed up because of my own Sanskars, because of my lack of clarity, my confusion and so on, lack of concentration. So there may be a difference between what I want to say and what I do say. And then, of course, it's the other side, what the listener hears. Now, as I've got filters in the way I speak things, the listener's also got filters in the way he or she listens. So what they hear, it may be not the same thing as I say. So there are three things already that may be different. What I want to say, what I say, and what the listener actually hears, then what that person understands. So they've heard something and then they've interpreted it. So they may understand something completely different from what I said. But that's what went in. That's what went through their filters. Then finally, what the person's able to remember, what they retain, means what they can remember later on. And finally, what they transmit to others, oh, so-and-so said this and that and this and that. So there are 6 things that can go wrong. Now, and if I get it right, I should check if the person has heard what I want to say, even though I've transmitted a message. Did you understand what I wanted to say? What have you understood, so that you can check if from your side as the communicator and from their side as a listener, you've come to some sort of a decent agreement. These are like basic yuktis to get along with people. This is where we get mixed up. I'm sure all of you have got mixed up in these things. But I told you 6 months ago, and the person looks at you, what? What? We didn't even talk about it. No, but I did say you were coming down the stairs and I said this and this and this. Another person, no. The other thing too is this is where we practice respect. Like if someone's talking to me, I should put my cell phone down. I should, if someone comes up to me and says, do you have a minute? I'd like to say something. I either say, well, not at the moment. I will be free after half an hour, then we can talk. But it's not appropriate to not give attention to what they say and just continue looking at the phone while they're saying something. And this is the modern society of multitasking. And, we get it wrong. We've lost very much the ability to speak to each other just because of this thing here. We talk with our fingers rather than with our words. So these are the things that Baba wants to practice as angels in. This is where we can integrate dharana into our behavior, especially through what we say and how we say it. Okay, so next time I'm going to be talking about dealing with different personalities. So stay tuned. Thank you so much. Let's have some meditation. And if I'm clear inside with Baba's help, what comes out of my mouth and what I hear will also be clear. So let's have some meditation.
Om Shanti, everyone. Om Shanti. Transformation of old nature and old sanskars. Surrender the attitude of waste and wasteful vibrations. Some children make an effort and make their aim and qualifications equal according to the time, circumstances, and problems. However, extra attention now needs to be paid to make this natural and part of your nature. Whether you become an avyakt angel or incorporeal, the main basis of making these stages your constantly natural nature is to become egoless. In order to do this, surrender the attitude of waste and wasteful vibrations, and you will become a natural yogi who has an angelic nature. पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन, व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। इसके लिए व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा कर दो, तो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। ओम शांति।